Olá! Neste IELTS Reading Assignment, nós temos três tipos de exercício que são muito comuns no exame IELTS Reading. Você aqui tem primeiro List of Headings, onde que você tem que, de fato, estar definindo um título apropriado para cada um dos parágrafos. Então, por exemplo, se você acha que o título apropriado para o parágrafo C, lembrando que cada parágrafo tem uma letra que o representa. Se você acha que o título apropriado para o parágrafo C é este, The Testing of Hypotheses, você tem que colocar como resposta o número 3 no formato romano. Depois temos questões true, false, not given, ou também, seguindo agora a nomenclatura que temos aqui, yes, no, not given, que tem em essência a mesma dinâmica. E depois, por último, temos aqui um tipo de questão de fato, múltipla escolha, não é? Choose the appropriate letter A today. Então, a primeira questão que nós temos que, de fato, compreender no processo de leitura inicial de um texto IELTS Reading é que lemos o primeiro parágrafo por completo, lemos o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente, ou seja, no caso de um período, por exemplo, neste parágrafo, por exemplo, aqui na letra C, ele vai do the myth até o observation, depois vai do however até o impossible one. Então você, de certa forma, pula essa parte central inicialmente. Por quê? Você tem o objetivo de fazer uma leitura, mas uma leitura seca, buscando somente a informação essencial de cada parágrafo, com exceção do primeiro e último que você lê por completo, para, de fato, ir o quanto antes para as questões e, tendo em vista as questões, retornar ao texto para, assim, encontrar a resposta, já com você compreendendo aonde que a informação que a questão pede está no texto e, assim, aí, se necessário for, lendo o parágrafo por completo até achar a resposta. Então você lê o primeiro parágrafo por completo, pois ele é sempre o parágrafo introdutório e, portanto, muito importante para a compreensão do texto como um todo. Depois o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente. Se você tem um parágrafo como, por exemplo, este parágrafo B, que ele inteiro é somente um período, você naturalmente também o lê por completo, não é? E depois, por último, você lê o último parágrafo por completo. Aqui no caso, o parágrafo G. Você o lê por completo igualmente, porque o seu objetivo aqui é ter a conclusão do texto e, assim, uma compreensão ainda mais global dele. E à medida em que você vai lendo essas partes do texto, pelo menos inicialmente, vai destacando também palavras-chave, ou seja, nomes próprios, números, datas. Informação específica que define com exatidão o tipo de informação que o parágrafo em particular que você está lendo abrange. Porque são essas mesmas palavras-chave ou sinônimos delas que estarão nas questões. E quando então você identificar na questão uma palavra-chave e ter essa mesma palavra-chave ou um sinônimo dela destacada visualmente no seu texto, você consegue rapidamente encontrar a parte dele que fala sobre o que a questão pede e, assim, muito mais rapidamente identificar a resposta, sem precisar de voltar ao texto dando um tiro para o alto até encontrar de fato, a parte dele que abrange a informação que a questão abrange, não é? E quando você tem aqui o List of Headings, você vai ver, de fato, a importância de você ter lido o primeiro e o último períodos. Agora, em especial, por favor, tenha essa atenção ao último período. Por quê? Com muita frequência, a informação que define que um determinado título é o título correto a ser determinado para um parágrafo é o que se encontra logo no final deste parágrafo, não no começo. Essa é uma mecânica que o exame tem para te fazer ler mais, mas que você, já sabendo que ele é estruturado assim, pode se adiantar e ler o último período também. Além de ter essa atenção, portanto, na leitura do último período, a maneira apropriada de você responder questões de múltipla escolha, ou melhor, desculpe, questões de list of headings, ou seja, definição de títulos a parágrafos, é o processo de primeira exclusão, ou seja, a maior parte dessas alternativas não serão as alternativas apropriadas para denominar um determinado parágrafo, portanto, você rapidamente vai conseguir chegar a duas, fica entre 3 e 2, mas principalmente 2 opções deste grupo sempre. E depois você, após fazer a exclusão, que é mais rápida, você vai precisar de inferir sobre qual é o melhor título para aquele parágrafo. Às vezes, ambos os títulos que depois da exclusão sobraram
fazem sentido serem relacionados ao parágrafo, mas tem um que é sempre mais do que o outro, faz mais sentido do que o outro. E como é que é essa mecânica? Pois bem, você precisa de definir qual é o tópico que aquele parágrafo desproporcionalmente mais fala sobre, e, portanto, qual título é melhor relacionado àquele tópico. Então, às vezes você tem, de fato, dois títulos que podem ser relacionados a um parágrafo, mas cada um deles, naturalmente, fala sobre um determinado tópico. Pode ser que o parágrafo fala sobre os dois tópicos, mas qual é o tópico que ele mais fala sobre, proporcionalmente falando? É o título relacionado a este tópico que deve ser relacionado como o título que nomeia o parágrafo, tudo bem? Então, primeiro você faz a exclusão e depois faz a inferência, tendo em vista o que proporcionalmente o parágrafo fala mais sobre, tudo bem? Depois aqui temos uma dinâmica de questão yes, no e not given. A primeira questão que você precisa de compreender é que é muito crítico você estar, de fato, seguindo as instruções e usando a nomenclatura apropriada, não utilizando abreviações, mas somente o que as instruções pedem, yes, no e not given. O que é yes? É muito simples. Você tem uma determinada sentença e ela é yes quando ela simplesmente está falando algo que o texto também fala, só que com outras palavras. E isto é relativamente fácil de ser identificado. O que é desafiador é o que é no e not given, diferenciando esses dois um do outro. Começando então pelo not given. O not given acontece em duas circunstâncias. A primeira é quando você tem uma determinada sentença que fala sobre algo que em nenhum momento foi mencionado, nem direto e nem indiretamente pelo autor do texto, e portanto, obviamente, não foi dado, não foi de fato expressado no texto e por consequência not given, ou seja, não falado, não abrangido, não dado. E a outra circunstância que é not given e que confunde muitas pessoas é esta. Você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que ele não chegou, mas também o texto não nega. Numa circunstância como essa, definitivamente a sua resposta vai ser not given, mesmo se a priori a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, porque também você não tem como saber se o autor efetivamente discorda ou concorda, é de acordo ou não com aquela conclusão dada, se ele não explicitamente ou negou ou disse o oposto. Porque o que é no ocorre em duas circunstâncias somente. A primeira é quando você tem o texto diretamente negando o que a sentença fala, ou a sentença negando diretamente o que o texto fala. Por exemplo, o carro diz, ou desculpa, o texto diz, o carro é azul, e a sentença diz, o carro não é azul. Ou o contrário, a sentença diz, o carro é azul, e o texto diz, o carro não é azul. E a outra circunstância é quando é dito o oposto. Por exemplo, o texto diz, o carro é vermelho, e a sentença diz, o carro é verde. E, ao mesmo contrário, a sentença diz o carro é verde e o texto diz o carro é vermelho. Então, quando você tem ou uma negação direta ou o dizer do oposto, é no. Agora, quando você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto fala sobre, não chega a uma conclusão que o texto chegou, mas também o leitor, ou melhor, o autor não nega aquilo, definitivamente você tem uma circunstância onde que você tem que marcar como not given. E a maior parte, não vou dizer a maior parte, mas um número desproporcional de pessoas para a sua análise quando elas veem que a sentença conclui algo que o texto não conclui. E elas falam, ok, então obviamente é no, mas calma, tem que ser, de fato, necessário aqui fazermos uma análise extra. E essa análise extra vem do quê? Ela vem da dinâmica de estarmos refletindo se o autor efetivamente negou aquilo ou não. Porque se ele não negou também, não pode ser não. Tudo bem? E por último aqui, temos uma questão de múltipla escolha, não é? A questão de múltipla escolha segue a mesma mecânica que você já conhece, selecionamos uma alternativa de 4 aqui no caso. E o que eu lhe sugiro para questões de múltipla escolha é extra atenção e ainda mais questões como esta, não é? Which of the following statements best describes the writer's main purpose in the reading passage? Ou seja, qual das alternativas melhor descreve o principal objetivo do escritor, do autor do texto com essa passagem que você leu? Pois bem, o que nós temos então aqui é, numa questão macro como essa, o primeiro e o último parágrafo sendo desproporcionalmente importantes. Portanto, se necessário for, releia o primeiro e o último parágrafos.
E depois, acredite nas suas primeiras impressões. E sempre quando em dúvida, vá com elas. Ou seja, não há nenhum problema de você analisar com calma as alternativas e, de fato, refletir. Mas sempre quando em genuína dúvida entre uma alternativa e outra, sempre vá com a alternativa que você, na realidade, mais... Aliás, sempre vá com a alternativa que você teve como primeira impressão. Porque normalmente a nossa primeira impressão, mesmo conosco estando emocionalmente afetados devido àquela questão do exame, ela é mais próxima à nossa capacidade cognitiva, ela é mais próxima à nossa capacidade de real interpretação do que a nossa segunda, terceira ou quarta impressão de resposta correta, que muito mais frequentemente do que não é simplesmente a gente duvidando de si mesmo. E você prefere tomar uma decisão final de qual é a alternativa correta e, portanto, qual é a resposta final para a questão, tendo em vista a sua racionalidade ou simplesmente você duvidando de si mesmo. Naturalmente, eu sugiro você estar selecionando o lado da racionalidade e de real interpretação. Portanto, sempre leve as suas primeiras impressões a sério. Tudo bem? Lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.